Voltando, visita na CBN especial do tricampeonato do Boi Caprichoso. Lembrando que hoje tem festa no Sambódromo de Manaus. Gente, no dia que saiu o resultado já não tinha mais camarote, não tinha mais mesa para vender. Foi um sucesso total. Então, não tem mais mesa, não tem mais camarote, mas é de graça. Você pode ir lá comemorar com seu boi. E se você for do outro boi, vai comemorar também, porque é Festival Folclórico do Amazonas, né? De Parintins, mas representa a nossa cultura. Bom, estou aqui com o Eric Nakanomi, presidente do Conselho de Arte do Boi Caprichoso. Agora vamos falar do espetáculo, né? Cultura, o triunfo do povo, a gente percebeu uma grandiosidade. As alegorias estavam lindas, riquíssimas, cheias de detalhes, os movimentos que são a marca, né, dos artistas parintinenses. E o Caprichoso, indiscutivelmente, tem uma característica diferenciada. Muitas das alegorias vêm do céu. Explica pra gente como que elas vêm do céu e o que isso representa. Esse diferencial tira o lado folclórico? O que você acha disso, Eric? A gente tem um cuidado muito grande com essa questão de tecnologia, inovação, né, e tradição. Mas para o Caprichoso a gente acredita que isso não fere em nenhuma questão as tradições do boi, porque nada ali estava gratuito, a gente tem muito cuidado com isso. Então todos os efeitos estavam ali para dar suporte, para apresentar e para representar algo que de fato precise, né? Então o guindaste, por exemplo, ele tem essa força muito importante dentro do espetáculo, não apenas pela beleza que ele traz, pelo impacto visual que tem, né? Mas ele também traz a dinâmica da apresentação. A gente sabe que uma alegoria terrestre, né, uma alegoria de chão, ela precisa ser montada em módulos e a gente precisa ter ali, em média, 2 grandes toadas, 4 meias toadas ou 3 toadas médias. E ali você tem um tempo de montagem que não dá para você apresentar vaqueirada, coreografia, porque a alegoria está montando ou desmontando. O guindaste ele consegue suavizar a dinâmica das apresentações e fazer com que o nosso repertório possa ser um pouco mais fluido, além de complementar. Então, por exemplo, você vai chegar o guindaste, quando você pensa em questão financeira, ele tecnicamente não tem um custo para o boi. Por que ele não tem custo para o boi? Porque as alegorias não cabem mais nos galpões de ambos os bumbás. Então você obrigatoriamente vai trazer o guindaste para Parintins. Você usando ele na arena ou não, você precisa trazer o guindaste para que possa montar as peças, né, se são de 3 andares, ela vai colocar o segundo e o terceiro, são de quatro, assim consecutivamente. Ele é extremamente seguro, a gente tem um cuidado muito grande com isso. A gente acredita que estamos com a melhor empresa que trabalha com isso, né? Vem um grupo de engenheiros, vem um grupo de técnicos, tem a avaliação do bombeiro, e isso nos dá segurança em trazer esse toque característico do Caprichoso, que é a ousadia, né? Nós temos ali um grupo que não são brincantes do boi, eles são o grupo Índios.com, da professora Yara, né, que tem um balé aéreo da Universidade do Estado do Amazonas, então eles já trabalham com isso, trabalham com dança, não no boi, né? Eles se adaptam ao espetáculo do boi, e ali também nós fomos colocando outros elementos que puderam nos ajudar nesse processo aéreo, né? Tanto o balé aéreo, quanto em seus figurinos, quanto na iluminação, quanto na pirotecnia. Esse ano trazendo também a questão dos efeitos com água, né? E com drone, né? Vocês também trouxeram drone, né? Sim, trouxemos drone, né? Não na quantidade que queríamos mais, mas assim, é uma experiência, né? A gente tem um cuidado, ali são vidas humanas, então é um espaço público, então a gente não pode colocar 50 drones assim, apenas pela vontade de colocar, né? É necessário ter um cuidado, um mapeamento de onde tem público, de onde não tem, onde aquilo pode bater ou não bater, né? Se houver uma queda, não tem ninguém embaixo, então todos esses cuidados a gente toma, né? Não apenas pela responsabilidade do boi, mas pela fiscalização e saber que ali é dinheiro público investido e que é um espetáculo popular. Nós não temos ensaios, então o efeito ele é
experimentado na hora da apresentação, né? Vou até te interromper, não tem ensaio porque senão fere o ineditismo, seria isso, né? Sim, e além do ineditismo, né, que a gente não consegue guardar segredo, né? Chega a semana do festival, tem drones de um bumbá e o outro olhando a coreografia, tem algum vigia, um funcionário do bumbódromo que vai contar, porque todo mundo é torcedor, né? Todo mundo é morador da cidade, mas tem uma paixão declarada para um lado da cidade. Mesmo que a gente quisesse fazer ensaio, não tem como. Por quê? Porque a iluminação do bumbódromo, um lugar onde vão ser instaladas as caixas de som, só são definidas no festival. E aí você não tem como, por exemplo, fazer a medição exata de onde vai ser determinada situação. Então o festival ele é muito no risco, né? Claro, com muito cuidado a gente vem, mas ao mesmo tempo tem esse risco assim de dar certo ou não, né? Por exemplo, trabalhamos com projeção mapeada, né? O mapping. Quem dera poder usar nas alegorias como um complemento, mas não tem como, porque o MAP ele precisa de uma exatidão que teria que estarmos aí maio, junho todo levando a alegoria para ensaiar a alegoria junto com a projeção. Então isso não cabe ao festival. Então você acaba fazendo coisas assim que na hora, um dia antes, você vai ver que deu certo ou não. E isso tem um outro lado, né? Que eu acho que é o lado mais interessante da brincadeira. Eu acho que é aquilo que nos faz poder chamar brincadeira de brincadeira e não apenas como adjetivo para chamar de brincadeira, que é o fato da catarse, né? Nós também nos emocionamos porque assim, gente, deu certo, ficou lindo, porque a gente não viu antes, vai ser apenas na hora, né? Então, nos enche também de felicidade. Olha, eu até comentei com o Eric, gente, logo que a gente começou a conversar aqui, que eu via que ele dirigia de dentro da arena, porque eu fiquei observando, né? Ele meio que dirigia, eu vi ele mexendo a cabeça, autorizando para determinada coisa acontecer, e a gente sabe que ele está olhando tudo, tem que entrar tudo já cronometrado, né? Ele está explicando. É tão legal conversar com você que a gente tem uma noção melhor, né, do que vocês passam ali. Quem não conhece tão de perto não tem essa noção, que de fato vocês não conseguem fazer um ensaio geral, né, ou como a gente chama no teatro, né, de ensaio técnico, né, senão é toda uma logística de tira e coloca a alegoria, isso é muito, né, muito complexo, né? Nós estamos falando de uma comunidade, é muito diferente quando você vai trabalhar, por exemplo, você vai no Walt Disney, você vai em Orlando, você está lidando com profissionais. No Boi de Parintins tem profissionais, mas tem a comunidade. E ali você não tem como tirar a comunidade, o boi pertence a eles. E naquele processo todo, tem coisas que parecem muito óbvio para a gente, mas num coletivo e a comunicação que é para um tamanho daquela arena essa, que muita gente não sabe, não funciona rádio, porque o rádio de um bumbá entra no do guindaste, que entra no de bombeiro, que entra no sinal da polícia, que entra na frequência da TV, é melhor desistir, porque não dá certo. Então a comunicação é no olho, é no levantar a cabeça, é no dedo, às vezes é um efeito dominó, alguém dá um ok para o próximo, dá um ok para o outro, até chegar na porta, e assim as coisas vão funcionando. Eu acho que a mágica do festival, aquilo que a gente chama romanticamente de magia, ela está nisso. Ela está numa combinação de experiência de muitos anos, onde aquilo que tem tudo para dar errado, dá certo por causa da experiência de um grupo. Falando de detalhes aqui, nossa, a gente ia ter que fazer um programa muito maior se a gente fosse começar exatamente tudo que eu gostaria. Os Sakaka vieram como figura... Terceira noite vieram como figura típica regional, né? E isso mexe muito comigo, porque tem muito a ver também com o tema de vocês desse ano, que são esses saberes. Porque minha avó era benzedeira. Então, minha avó, ela passou por um processo de encantamento, que não é todo mundo que acredita, né? Na questão do encantamento, ela fez um tratamento, ela teve uma missão de vida, e ela rezava nas crianças, que eu acho que isso é um lado da Amazônia, que é como você fala, precisa ser preservado e talvez daqui a alguns anos não exista mais, não como a gente, né, a nossa geração ainda conheceu. Como é que foi pensar em trazer
já que estava falando sobre esse tema, né, cultura, o triunfo do povo. Nós não poderíamos deixar, as nossas figuras típicas, elas foram pensadas justamente numa demanda do projeto, né? Como é que nós iremos falar de cultura, de povo e do povo de Parintins sem falar do pescador, que tem uma relação intrínseca com a história do Caprichoso, sem falar do sacaca, que é alguém que está no nosso dia a dia, né? Quando você não consegue mais alcançar dentro da medicina, né, comum, dentro da medicina dos hospitais, você recorre a essas pessoas, né? E principalmente porque a gente sempre imagina, né, o turista vai pensar a cidade de Parintins como a ilha, né? E nós não temos uma relação com a zona rural, né? Todos nós aqui. Então, na cidade há um processo hoje de escassez, né? Essas pessoas começam a perder um pouco a presença na cidade, mas ainda assim no interior existem muito, então a gente precisava dar visibilidade também a uma figura que aos poucos está desaparecendo. E a outra figura foram os mestres, né? Que aí a gente engloba todos os saberes, mas colocando eles como mestres daquele saber, né? Daquilo que a comunidade nem chama de saber, acredita, né? Que foi um dom divino, então um dom, né? Artístico de fazer panelas, de cantarolar, de retesar um tambor, de puxar uma desmentidura, de curar uma doença, né? Bom, o programa está quase encerrando, mas eu não poderia deixar de te perguntar: o que você faria diferente? Faria alguma coisa diferente? Olha, hoje eu faria o mesmo projeto com um pouco mais de tempo. Hoje, e aqui eu deixo meu recado, né? Estado, prefeitura, patrocinadores e bombás precisam sentar para conversar. O boi hoje, quem está dentro sabe que a demanda é muito grande e as pessoas enviam demandas para o boi como se nós estivéssemos preparados. É muita coisa mudando, é muita demanda que começa a nos desafiar e nós não temos profissionais nem na cidade para entender, por exemplo, sobre questões que chegam na nossa mesa sobre leis, direito autoral, sobre questões de mídia, por exemplo, como é que fica uma toada antiga no Spotify? Aí você fica assim, nossa, isso é uma demanda jurídica que nós não estamos acostumados. Então, eu penso que eu queria, de alguma maneira, fazer um chamado para que esses poderes pudessem sentar, conversar e ver até que ponto isso pode se reorganizar, porque eu percebo que o efeito que Parintins tem deste ano vai ser notado ano que vem. E eu acho que não adianta ter 2 apresentações, os bois são muito cobrados, mas eu penso que se nós formos falar de amadorismo, não está nos bois, né? Nós andamos nas ruas da cidade, não conseguimos circular direito, nós temos problemas de alimentação, nós temos problemas que durante o festival precisam ser repensados. Então, e isso era uma coisa que eu queria ter poder assim, de mudança para além da arena. Eu acho que é mais confortável, saudável, maduro e principalmente mais profissional rever algumas questões que precisam ser reavaliadas para o festival. Obrigada, Eric Nakanomi. A gente vai encerrar o programa agora. Queria ficar conversando muito mais, gente, porque teve tantos momentos especiais ali dentro da arena e a gente tem a felicidade de, como imprensa, assistir bem de pertinho, observar. Vou deixar aqui alguns momentos para quem estiver assistindo pelo YouTube para ver momentos tão especiais do Boi Caprichoso, tricampeão do Festival Folclórico de Parintins de 2024. A gente encerra aqui de Parintins, tá bom? Porque ainda estamos na ilha. Encerra aqui de Parintins, com a direção executiva de Daniele Pires, coordenação de jornalismo de Andresa Lifcite, direção geral de jornalismo de Paulo Fernandes. Eu, Edilene Mafra, te deixo com o hit do festival, é claro, tá bom? Até o próximo sábado, que a gente volta com outro especial de Parintins, porque tem muita coisa para mostrar para você. Beijo, tchau, tchau. Malududu, 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 malududu.